E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno, eu sou professor de Química do Objetivo. Eu preparei para vocês algumas imagens, algumas animações, algumas coisas bem interessantes para que você consiga aproveitar, canalizar tudo isso para a sua prova, ok? Então, nosso tema é Química e Sustentabilidade, as questões energéticas e é isso aí. Vou começar te mostrando uma imagem antes do homem aparecer na Terra, né? Você tem aí alguns ciclos, esses ciclos envolvem massas de carbono, tudo bem? Isso aqui você pode considerar até a Revolução Industrial, você tinha mais ou menos esse parâmetro. Então, olha que interessante, você tinha algo em torno de 30 petagramas, o petagramas dá 10 elevado a 15 gramas, né, de CO2 na atmosfera. E o mais importante para a gente está aqui, ó, você tem algo em torno de 10 mil petagramas de carbono, né, embaixo ali da nossa superfície. Então, entenda isso como algo na forma de carvão ou mesmo na forma de petróleo, tá certo? Olha só que interessante. Vindo para cá, você já tem aí o homem agindo na natureza e hoje já temos um pouco mais de 10 petagramas que saíram lá do subsolo e agora estão de fato na nossa querida atmosfera. Então você vai somar esses 10 petagramas com os 30 que você já tinha. Hoje você tem algo em torno de 40 petagramas de CO2 na atmosfera. Tudo bem? Tá, e o que isso significa? Significa que você tem um efeito estufa natural no planeta e com esse aumento da concentração de CO2 na atmosfera, você de fato aumenta a capacidade que a atmosfera tem de reter os raios infravermelhos que vêm do Sol. Os raios infravermelhos, no fim das contas, eles esquentam, né, a nossa atmosfera e o nosso planeta, de fato, ele acaba sendo aquecido. Isso são dados científicos, né? A comunidade científica adota esse modelo, essas teorias e temos grandes evidências de que isso de fato acontece, tudo bem? Interessante também você perceber, né, que sem a atmosfera o nosso planeta teria uma temperatura média na faixa de menos 18 graus. O nosso planeta tem uma temperatura média, na verdade tinha, né, de algo em torno de 15 graus Celsius por causa dessa atmosfera e hoje já temos uma temperatura média próxima a 16 graus Celsius. Então, por causa da ação humana, né, por causa do homem, de fato, essa temperatura média já se elevou em 1 grau Celsius, tudo bem? Então veja aí a nossa animação, né, os raios vêm do Sol, né, eles batem na Terra e se a nossa atmosfera tem mais CO2, esses infravermelhos eles ficam de fato, né, mais presos aqui e a temperatura de fato aumenta, tá certo? Muito bem, então a maximização do efeito estufa de efeito antrópico, né, de fato, né, vem por causa da queima dos combustíveis fósseis como principal fator, né, as queimadas e os desmatamentos, né, de grandes florestas, de matas bem densas em matéria orgânica, tá certo? E por fim as ilhas de calor geradas pelas grandes cidades, tá certo? Você tem aí a superfície coberta por asfalto, concreto, né, tudo isso tem uma capacidade calorífica muito grande, o sol bate ali, aquilo esquenta, nas cidades você tem de fato uma temperatura média maior do que nos seus arredores ou nas suas periferias, tá certo? Então, a origem do efeito estufa, a maximização dele, na verdade, é de causa antrópica, causa humana, tá certo? E esses são os tópicos mais relevantes para que, de fato, isso aconteça, tá certo? Muito bem, aqui eu vou te mostrar o ciclo do carbono, né, numa plantinha, começando lá na fotossíntese, porque isso tudo vai ser importante para você entender o que são os combustíveis renováveis e porque eles são distintos do carvão e, de fato, dos derivados do petróleo. Então, o CO2 da atmosfera, ele acaba sendo aí, né, absorvido pelas plantas através do estômago, isso entra na célula vegetal, isso vai para dentro do cloroplasto, tá certo? E lá no cloroplasto você tem a síntese de glicose, tá certo? Com liberação subsequente de O2. Então, água com CO2 acaba de fato sendo convertida em O2 e glicose. E essa é a reação da fotossíntese. É o início do nosso ciclo do carbono que vai ser crucial para a gente entender as fontes renováveis de energia, tá certo? Muito bem. Então, olha só que interessante, a fotossíntese você tem a flecha nesse sentido, né? Você tem CO2 com água, esse solzinho que eu coloquei aqui para você, é para você lembrar que a fotossíntese é um processo endotérmico, ele absorve energia e essa energia vem do sol, tá? Os produtos disso são O2 e glicose. Agora, na hora que você tem a respiração celular, você tem a flecha nesse sentido, é a reação exatamente contrária. Os carboidratos, no caso a glicose especificamente com O2, formando CO2 e água,
E aqui eu pus esse solzinho para você lembrar que a respiração ela é exotérmica, ela libera energia, tá certo? Então as plantas elas retêm a energia do sol, certo? Tudo isso fica retido nas ligações químicas do O2 e da glicose, e quando uma célula faz respiração para de fato produzir ATP e se manter viva, você tem uma liberação dessa energia que foi retida na fotossíntese. Então fotossíntese e respiração são processos absolutamente contrários, tá certo? Fotossíntese forma glicose, respiração consome essa glicose. A fotossíntese absorve a energia que vem do sol e a respiração libera essa energia, tá certo? Que veio lá do sol. E aí eu te mostro toda a lógica macro dos combustíveis renováveis. Olha só que interessante. Você tem CO2 na atmosfera, tá certo? Ele é retido via fotossíntese na forma de glicose e uma planta consegue transformar essa glicose em N substâncias orgânicas. A célula vegetal é um laboratório de química maravilhoso. É o mais complexo laboratório de química que a gente conhece na natureza, porque a partir da glicose ela consegue produzir tudo o que ela precisa, seja celulose, sejam outras substâncias orgânicas, sejam lipídios, enfim, a célula vegetal ela consegue a partir da glicose produzir praticamente tudo que ela precisa. Agora imagine o seguinte, quando você gera combustão dessas substâncias orgânicas, você devolve para a atmosfera um CO2 que era dela. Você também pode pensar que a respiração é um tipo específico de combustão. Se você olhar a equação global de uma combustão, ela é exatamente igual à da respiração celular, da combustão da glicose no caso, tudo bem? A respiração celular, ela é feita em algumas fases, tá certo? Ela é gradual e por isso você tem uma liberação também diminuta de energia para cada um desses passos. Mas quando a gente coloca combustão aqui para você, é para você perceber que as substâncias orgânicas de fato são convertidas em CO2. E aí você tem um ciclo e é por isso que você tem uma fonte renovável de energia. Porque quando você extrai algo da planta, você devolve para a atmosfera um CO2 que já era da atmosfera. Essa substância que você se utilizou da planta, que você deixou a planta produzir e você fez o bom uso dela, na hora que tudo isso se decompõe de maneira aeróbia e volta o CO2 para a atmosfera, você não gera um incremento daquela concentração de CO2 que eu te mostrei lá do início. Lá do início você tira matéria orgânica que estava abaixo da superfície e traz para a atmosfera aquela matéria orgânica que estava fora do ciclo do carbono. E é por isso que você gera desequilíbrios e impactos ambientais, tá certo? Essa lógica é absolutamente crucial para a sua prova de ciências da natureza do Enem, tá? Isso vai ser abordado tanto na parte de química quanto física e também na biologia. É um tema absolutamente central. Pensou na prova de ciências da natureza do Enem, pensou em relações de energia. E hoje não precisamos nem dizer, que as fontes renováveis de energia têm um papel absolutamente imprescindível para minimizar esses impactos ambientais que nós temos de fato no nosso planeta. Vamos ver agora casos específicos. Como que você vê o etanol nessa lógica toda? Vamos ver, o CO2 que está na atmosfera é retido por fotossíntese e vira glicose. Vamos pensar na cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar transforma a glicose em sacarose. Na indústria, a gente extrai essa sacarose, produz frutose e glicose e faz uma fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, parte da matéria orgânica vira etanol e parte já vira CO2 e vai direto para a atmosfera. Na hora que você abastece um carro, uma moto, ou enfim, algo que possa ser movido a etanol, por exemplo, você gera a combustão desse etanol e esse etanol vai para a atmosfera na forma de CO2. Olha que incrível, você tem um ciclo que você gera a partir deste combustível. Então, todo o CO2 que sai do escapamento de um carro movido a etanol, tá certo? É uma devolução à atmosfera desse CO2. Uma planta retirou esse CO2 na forma de fotossíntese e quando você queima etanol, você devolve esse CO2 para a atmosfera, tá certo? E, portanto, não gera um incremento deste gás estufa na nossa magnífica atmosfera. Portanto, o etanol é uma fonte renovável. Por quê? Porque ele fechou um incrível ciclo do carbono. Vejamos aqui o caso do biodiesel. Você tem CO2 na atmosfera, uma planta faz fotossíntese e produz glicose, tá certo? Essa glicose dentro da planta é justamente transformada em óleo vegetal. Então, no nosso contexto brasileiro, você tem o óleo de palma, que é utilizado para produzir biodiesel. Você tem também o óleo de mamona,
né, que é extraído aí dessas plantas justamente para fazer biodiesel. O etanol, a gente acabou de falar dele no slide anterior, na tela anterior, então ele vem lá da cana-de-açúcar. Tudo bem? Muito bom. A reação química de transesterificação, ela é promovida entre o óleo vegetal e o etanol e você produz o biodiesel. Então aqui você tem um tema interessante também que aparece no Enem, o tema das reações orgânicas, tá? Transesterificação, você usa justamente um lipídio, né, insaturado, um óleo vegetal, faz a reação dele com etanol e transforma tudo isso num éster, tá certo? Um éster de cadeia longa, aqui no caso é o biodiesel. Se você coloca o biodiesel para queimar num motor, tá certo? Num motor de um caminhão, de um ônibus, etc e tal, você gera essa combustão e produz CO2. Agora, esse CO2 que sai deste escapamento de caminhão ou ônibus é um CO2 que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera? A resposta é com certeza não. É apenas uma devolução desse CO2 para a nossa magnífica atmosfera, tá certo? E veja, ó, deixei destacado aqui embaixo para você, né? Você tem a fotossíntese e em algum momento você tem a combustão como efeito contrário. Olha só que interessante que são os combustíveis renováveis, tá certo? O caso da biomassa, muito similar, você tem CO2, rola a fotossíntese e produz glicose. Essa glicose é transformada pela planta em matéria orgânica de maneira geral, tá certo? Essa matéria orgânica pode ser usada pela indústria como uso principal. Agora, a gente pode pensar justamente, né, na biomassa em termos de resíduos, né? Pensa na própria plantação de cana, quando vai para a usina, você faz a moagem da cana e o bagaço da cana. É biomassa. Se você fizer a combustão dessa biomassa, do ponto de vista macro, do ponto de vista do principal processo, você gera um aumento da concentração de CO2 na hora que você queima esse bagaço? A resposta é não, porque você devolve para a atmosfera um CO2 que alguma planta reteve na fotossíntese, tá? E ainda aqui você gera, né, um outro ponto vantajoso, que é a redução do resíduo sólido, que também é um outro problema sério aí do ponto de vista sustentável, tá certo? Então você de fato obtém todas essas energias, né, para serem utilizadas de maneira útil, e essa energia ela veio inicialmente retida lá do sol, né? Seja no etanol, seja no biodiesel, seja na biomassa, tudo isso é energia solar de maneira indireta, tá certo? Muito bem, vejamos aqui ainda outras fontes renováveis. A energia eólica também é energia solar, porque o sol ele esquenta o planeta de diferentes maneiras em função do ângulo de incidência dessa radiação solar, né? Diferentes regiões do planeta ficam com diferentes temperaturas, gerando diferentes pressões atmosféricas. Isso gera a convecção, né, de massas de ar na nossa atmosfera, e é isso que a gente chama de vento. Então, toda essa movimentação gasosa veio, na verdade, de uma energia que veio do Sol. Portanto, se veio do Sol, é uma energia renovável, é uma fonte limpa de energia. Então, etanol, biodiesel, biomassa e agora a fonte eólica, temos fontes limpas de energia, tá certo? Muito bem. Vejamos ainda a hidrelétrica. O caso da hidrelétrica é interessante porque o Sol ele esquenta a água, essa água evapora, essa água vai para camadas um pouco mais elevadas da nossa atmosfera, se condensa e precipita na forma de chuva. Se você conseguir reter essa água, né, em locais mais elevados, você pode aproveitar a queda dessa água para movimentar turbinas e produzir corrente elétrica alternada. Portanto, a energia da hidrelétrica nesse eixo macro, nesse eixo principal, é uma fonte limpa de energia. Tá? Eu estou desconsiderando, né, impactos ambientais iniciais que podem acontecer, né, quando você de fato alaga uma área para fazer uma lagoa, para fazer a represa da hidrelétrica, tá certo? Isso de fato pode ser um problema ambiental que deve ser também muito bem racionalizado. Mas pensando já no processo de funcionamento de uma hidrelétrica, você tem uma energia limpa porque é uma energia solar. O sol transferiu energia para a água que foi para uma altitude mais elevada, energia potencial. Na hora que tudo isso, né, cai, fica represo numa represa de fato, né, você tem um lago muito grande, isso tudo entra numa turbina que gira e você produz eletricidade com isso. Portanto, energia hidrelétrica, energia solar, energia limpa. Olha só a relação que eu coloquei aqui para você, ó. Você tem o sol gerando energia para as atividades humanas e, portanto, isso é uma fonte limpa e renovável de energia, tá? E as fontes fósseis, para a gente fechar as nossas dicas aqui, como é que funciona e por que as fontes fósseis de fato geram um aumento da concentração de CO2? Você tem carvão mineral fora do ciclo do carbono, você extrai esse carvão mineral e na hora que você queima isso, por exemplo, numa termoelétrica,
você gera CO2 para a atmosfera. Agora, esse CO2, ele de fato é um incremento de CO2 na atmosfera. Por quê? Porque esse CO2, ele não estava lá, ele não foi retido por uma planta, tá certo? Esse carbono do CO2 estava no subsolo, fora do ciclo do carbono, há milhões de anos. Nesses milhões de anos, o planeta foi sofrendo uma série de modificações, tá? Isso envolve a parte de fauna, flora, tá certo? Composição da atmosfera, e é por isso que quando você queima uma fonte fóssil, você aumenta a concentração de CO2 e isso gera impacto ambiental, tá certo? Então, como você não tem a volta desse CO2 para o subsolo, esse CO2 fica na atmosfera e maximiza o efeito estufa, tá certo? Muito bem, se você pensar ainda nos derivados do petróleo, acontece algo análogo, você extrai o petróleo, né? Faz uma destilação fracionada nas refinarias, separa as frações aí desse petróleo e na hora que você queima qualquer uma dessas frações, você produz o CO2 e esse CO2 agora é uma emissão de carbono, é uma emissão desse gás estufa para a atmosfera. Por quê? Porque ele não volta para o subsolo. É um CO2 que não era da atmosfera e é por isso que você aumenta essa concentração e com maior concentração de CO2 não tem jeito, a temperatura do planeta ela aumenta também. Tá certo? Então, nas nossas considerações finais, é importante que você sempre discuta, do ponto de vista sustentável, a matriz energética. De onde vem a sua energia, tá certo? Se for de origem solar, direta ou indiretamente, você tem algo renovável. Se for de origem fóssil, e aí as duas principais fontes são carvão mineral e petróleo, você vai ter um incremento da concentração de CO2 da atmosfera. Quer minimizar os problemas ambientais em termos de aquecimento global? De fato, uma boa proposta é a substituição de fontes fósseis por fontes renováveis, sempre lembrando da viabilidade econômica nessas transições, tá certo? E aí eu encerro as nossas dicas te lembrando justamente, né, da frase, né, que sintetiza a ideia de desenvolvimento sustentável, que é prover o desenvolvimento econômico, cultural, social e educacional das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. Não podemos comprometer o futuro com as nossas atitudes cotidianas e atuais, tá certo? Então essas são as minhas dicas aí para o seu Enem, que envolve toda a parte aí de ciências da natureza, tá certo? O Enem é uma prova dura, você tem que se preparar bem, estude bem, tá certo? Veja todas as nossas dicas aqui, tá certo? Trabalhe bastante o tempo de prova, né? Isso é realmente crucial para o seu bom desempenho aí no Enem, tá certo? E eu te vejo numa próxima oportunidade. Boa prova, amigos!